Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias comigo, em nome de Jesus, em João, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 40 e o versículo 42. 40, 41 e 42. Você encontrar, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que era traduzido, é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui no culto. Glória a Deus. Eu acho que agora, mais do que nunca, nós não temos nos visto com tanta frequência, né, pastor Alcir? Porque na quarta-feira nós estamos lá dentro, no estudo bíblico em inglês. Na sexta-feira estamos aqui também no culto de doutrina. E agora, no domingo, antigamente estávamos aqui, né? Era quando matávamos a saudade. Mas agora estamos também fazendo um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo lá dentro, nessa linha, ali atrás da BBN. E eu sou muito grato a Jesus, porque apesar de poucos, pastor Alcir, eu tenho que confessar que todos os domingos Deus tem nos visitado com grande poder, com muita alegria. E Ele tem se feito presente ali conosco em nome de Jesus. Sou muito grato a Jesus. Eu acho que não seria um exagero dizer, de certa forma, que essa igreja, a nossa igreja mãe, a igreja sede, está grávida de uma pequenininha congregação que está saindo ali naquela sala. Em nome de Jesus. E eu creio que, eventualmente, nós vamos poder contar dos milagres, dos frutos e dos prodígios que Deus tem feito ali no nosso meio. Então, quando eu posso estar aqui com os irmãos, quando o pastor nos pede para estar aqui, eu fico honrado e muito feliz, em nome de Jesus. Nós fomos com o nosso pastor, ainda hoje à tarde, ele ligou para mim, nós íamos buscá-lo no aeroporto, e estávamos com a tropa toda preparada lá em casa para ir buscá-los, né? E ele falou: olha, infelizmente eu acho que não vai dar porque tem uma peça no avião que quebrou. E daí o meu próximo pensamento foi: o avião está voando ou ele ainda está na pista, né? Daí ele falou: não, ainda ele não decolou, então tá bom, né? Então eles estavam voltando para fazer ainda a manutenção no avião, eles não tinham a peça para consertá-lo, e então ele estava um pouco ainda incerto do que ia acontecer, e pediu para que estivéssemos aqui com a igreja em nome de Jesus. Eu estou feliz, irmãos, eu estou feliz porque falar de evangelismo e de ganhar almas é algo muito prazeroso para a gente, não é verdade? Isso daqui é o fruto da igreja, né? Nós estamos alcançando almas em nome de Jesus, glórias a Deus. E na introdução do nosso estudo, todos têm nossa brochura com o estudo. Se você não tiver, faça um sinal. Eu tenho certeza que os nossos diáconos têm extras ali, se você estiver precisando de alguma, para poder acompanhar conosco em nome de Jesus. Amém? Faz um sinalzinho com a sua mão, eu tenho certeza que você vai receber a sua rapidinho. Amém? Nós estamos no segundo estudo, e na semana passada falamos sobre o convite especial. E, de fato, se você lembra quando você foi convidado para vir à igreja, ou talvez se você cresceu na igreja, mas foi convidado a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, porque não importa se nasceu na igreja ou fora da igreja, todos nós um dia aceitamos, né? Teve aquele primeiro passo que nós confessamos a Jesus com os nossos lábios. Então você sabe que é um convite muito especial, feito com muito amor. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais especificamente sobre convidar um parente, né, para estar na igreja conosco, para vir conhecer a palavra de Deus. E dentro desse assunto vamos entrar logo na introdução, que a gente tem bastante coisa para cobrir nessa noite em nome de Jesus. Amém? O seu estudo diz assim: há muitas maneiras pelas quais as pessoas são levadas a Jesus, o nosso Salvador. Às vezes, como um mercador que busca pérolas preciosas, os homens o buscam com fervor e o encontram. Ele disse que aquele que viesse a ele
jamais seria lançado fora. Uma das coisas que a nossa Bíblia nos diz, além disso, é que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Talvez aqui nos Estados Unidos você já dirigiu lá na sua vizinhança e viu um papelzinho colado em algum poste que diz assim, olha, perdi o cachorrinho, estou dando uma recompensa para quem encontrá-lo, né? Ou então, agora o negócio está modernizando, né? Outro dia eu vi, perdi um drone, e a foto do drone, né? Eu acho que a pessoa estava brincando, acabou a bateria, e o drone deve ter caído em algum lugar, estava dando uma recompensa para quem encontrasse o drone. Mas o fato é que se você se empenhasse a procurar, e eventualmente não achasse, imagina você lá na porta da pessoa, batendo na porta e falando assim, olha, eu procurei 2 dias, fiquei 2 dias procurando o seu drone, mas eu não encontrei. Mas eu vim aqui coletar minha recompensa. Você acha que você ia ganhar alguma coisa? Absolutamente não. Deus está falando assim, ó, que eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Porque Deus não precisa falar daqueles que me encontram, porque aquele que busca a Deus encontra a Deus, é garantido. Você é recompensado simplesmente por assentar no teu coração buscar a Deus. Isso não é maravilhoso? A garantia que Deus nos dá, não é verdade? Glória a Deus. Às vezes, pela intervenção de outra pessoa, o conhecimento dele dele acesso nos corações. Às vezes ele mesmo toma a iniciativa e através de sonhos, visões, o Senhor busca e encontra aqueles que não o conhecem de verdade. Isso tem sido uma realidade muito grande, principalmente em países comunistas, principalmente no meio de árabes e outras pessoas que têm uma grande dificuldade em ouvir pessoalmente por evangelistas e pastores e missionários, por seus países serem muito fechados. E assim, Jesus ainda tem se revelado a eles, né? Eu ouvi o testemunho não faz muito tempo de um homem que estava colocando gasolina no carro dele e passava o cartão atrasado para o trabalho ali de manhã e o cartão não passava, ele teve que sair correndo e ir lá dentro da lojinha para pagar, né, pela gasolina. Quando ele chegou lá, entrou na loja, o Espírito Santo de Deus dele falou no coração dele assim, olha, fala para esse homem aqui de Jesus. O problema é que ele olhou do outro lado do balcão e estava um homem com aquele turbante que fala, né? Aquele negócio, aquele lençol enrolado na cabeça dele. Então ele falou, ih, rapaz, isso daqui é da minha carne, né? Se ele fosse do Ministério do Bem, ele falaria, é porque a gente estudou muito sobre os muçulmanos ultimamente e tal. Mas o Espírito Santo de Deus ficou falando ao coração dele, olha, fala para ele. Ele falou, Senhor, eu não sei como que eu vou falar para ele. E daí o Espírito Santo disse assim, fala para ele sobre o homem branco dos seus sonhos. E na medida que ele começou a pregar para aquele homem, com um pouco de medo, as pessoas vão entrar na loja, eu vou estar aqui pregando para ele, falando, né? Ele começou a falar do homem de branco dos sonhos, daquele muçulmano. E aquele homem saiu de trás do balcão, veio para frente dele, se colocou de joelhos e falou, olha, fazem muitos meses que eu tenho tido sonhos com o homem de branco, mas eu não sabia quem ele era. Pois se ele é de fato Jesus, como você está me anunciando, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Né? Igreja, não tem nada de ordinário sobre a pregação do Evangelho. Nós somos salvos de uma forma miraculosa e sobrenatural. Eu vou falar de novo. Você e eu somos salvos de uma forma miraculosa e sobrenatural. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo de Deus, ninguém chegaria ao conhecimento da verdade. Porque é Ele quem nos convence da verdade. É o Espírito Santo. Então a pregação sem o Espírito Santo, ela não é nada mais, nada menos do que uma convicção talvez pregada. E o próprio Paulo disse, não vem pregar vocês por palavras eloquentes ou palavras persuasivas. E se alguém tinha competência para persuadir alguém, era o apóstolo Paulo. Um homem extremamente formado, de alta capacidade, de grande periculosidade. Ele tinha essa capacidade, mas ele coloca isso de lado e fala, não, eu vim pregar a você pela demonstração do poder do Espírito, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem trabalha no coração. Talvez você lembre quando aceitou a Jesus, você lembra que a sua mão foi para cima e os olhos começaram a derramar lágrimas e as pernas te trouxeram para cá para frente e o coração ia explodir. O que tem de natural nisso?
Como Jesus falou a Nicodemos, olha, necessário é nascer de novo. O que tem de natural no nascimento, ou no nascimento de novo, né? De um homem velho, jovem, depois de nascido? Como pode alguém voltar a entrar dentro? Não pode, não é possível explicar, mas o Espírito Santo de Deus revela, ele mostra, né? Então, para algumas pessoas, Jesus tem se revelado, glória ao nome de Jesus, para alcançar esses perdidos. Continuando na nossa leitura, André, seu amigo, André e seu amigo procuraram pelo Senhor Jesus Cristo. Já Pedro, ele foi levado a Cristo pelo seu irmão André. E um terceiro grupo que nós vemos aqui é composto por Filipe, que foi procurado por Cristo. Amém? Então, enquanto alguns procuram a Deus, outros são levados a Deus, outros são chamados por Deus. Isso quer dizer que Deus trabalha de uma forma diferente com todos nós, meus irmãos. O evangelho é o mesmo, a pregação é a mesma, a palavra é a mesma, mas nós somos diferentes e Deus sabe exatamente como que tem que ser. Às vezes uma pessoa é mais envergonhada, outra é mais extrovertida, uma não gosta de sair de casa, Deus manda a família cristã lá dentro da casa dele. O outro ama a festa, daí a gente faz um Friends Forever. Todos são diferentes. O fato é que Deus, e o desejo do coração de Deus, segundo a palavra, é que todos sejam salvos. Você pode dizer amém em nome de Jesus? E então Filipe novamente, como André, ele encontra um amigo e o que ele faz? Ele leva a Cristo, glória a Deus. Cada um desses eventos tem a sua própria lição. E cada um deles acrescenta algo à elucidação dos grandes temas de João. Qual é o grande tema de João? A revelação de Jesus como o Filho de Deus e o desenvolvimento da fé nele, que nos dá a vida de verdade, trazendo-nos juntos, nos unindo, nos fazendo a sua igreja. Com toda certeza, será muito proveitoso considerar cada um desses eventos em sucessão e perceber os diferentes aspectos e as abordagens usadas pela inspiração do Espírito Santo. Novamente, pela inspiração do Espírito Santo. Novamente, pela inspiração do Espírito Santo. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Principalmente tentar converter uma pessoa nos seus caminhos, irmãos. Isso é muito difícil, a pessoa sair das trevas para ir para as luzes. O próprio Paulo precisou ser cego para que os seus olhos não vissem mais o exterior, para que ele ouvisse a voz de Deus falando no seu interior e ele pudesse ser transformado, porque a sua eloquência, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu apoio das autoridades da época, tudo aquilo ali roubava dele a oportunidade de ouvir e a entender ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele tem um encontro genuíno, daí tudo muda na vida dele. Glória a Deus. Tanto para alcançar os perdidos, como para revelar o Senhor Jesus Cristo e implantar a fé genuína no coração. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele sabe exatamente como que cada pessoa é. Talvez você é um dos que gosta de ser buscado. Talvez você é um dos que gosta de encontrar sozinho e ser dirigido ou ser dirigido até encontrar. Tem um autor de um grande livro, ele fala The Case for Christ. E ele era um jornalista, ele era um pesquisador, ele fazia muitas coisas, né, de pesquisa, e ele era ateu e a sua esposa era cristã. E ele saiu e disse, olha, eu vou provar pelos fatos que a fé dela é uma mentira, o que ela vive é uma ilusão, isso daí é uma farsa, isso não existe. Então ele se aplica a estudar sobre a crucificação, tanto historicamente falando, quanto também arqueologia, e ele vai buscando, e ele vai a fundo. E no fim ele começa a escrever um jornal. Existe o livro The Case for Christ, você pode buscar, e tem tanto em português quanto em inglês e muitas outras línguas. E ele começa a fazer um jornal e escrever
as coisas que ele ia encontrando e descobrindo. Ele começa esse negócio de suar sangue, isso não existe, tal. Ele começa a buscar na ciência, tal. Existe esse processo de verdade e tal, e ele vai atrás e começa a buscar a história e a história do mundo, tal. E ele chega, depois de muita pesquisa e muitas coisas, ele chega à conclusão que, de fato, Jesus Cristo não somente veio a este mundo, ele também morreu, ele também ressuscitou, e ele é o Filho de Deus, e ele transforma aquela teoria que ele estava escrevendo para negar a fé da esposa num livro para converter os não crentes, né? Não converter os ateus, né? A obra de Deus e a palavra de Deus. Porque essas pessoas são diferentes. Esse não foi levado. Esse foi e buscou sozinho. É o tipo de personalidade que ele tinha, né? O meu filho, ele é um pouco teimoso e eu acho que ele deve ter puxado a mãe dele. Que Deus me perdoe. E às vezes é engraçado porque ele não gosta que a gente fale para ele aquilo que ele quer. Então, a gente aprende um pouquinho de psicologia, a gente começa a induzir a ele a fazer aquilo que a gente quer, sem que ele saiba que é o que a gente quer, mas que ele pense que é o que ele quer, né? Um pouco complicado, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava na casa do meu cunhado e da minha irmã, e eles estavam indo no parque com todos os nossos sobrinhos e sobrinhas, e eles queriam levar ele, né? E eu falei, Joel, você vai no parque com o tio Agi, que ele não fala tio Adri, é o tio Agi, né? Ele falou, não, papai, e já abraçou em mim, e começou aquele choro, né, de criança que fica com saudade, né? Deu ok, já deixei o assunto morrer, e daqui a pouco a gente continuou conversando, tal, assegurei ele que ele não tinha que ir no parque, ele não precisava ir no parque, você vai ficar comigo, eu não quero que você vá no parque. Não quero, eu vou ficar com muita saudade, deixa os seus primos ir, deixa eles brincarem lá nos balanços e nos escorregadores, deixa eles se divertirem sozinhos, afinal das contas eu vou para casa, dormir um pouquinho, descansar, você descansa comigo. E tá, sabe que criança, né, odeia dormir, né? E daí daqui a pouco o tio Adri chegou pertinho da gente de novo e falou, tio Adri, você ainda vai no parque? Daí o Adri respondeu, vou. Joel, pergunta pro tio Adri se você pode ir. E ele rapidinho, tio Adri, eu posso ir no parque também? Ele pediu para fazer aquilo que ele tinha acabado de me dizer que ele não queria fazer. Alguns de nós sabemos que queremos algo, mas a gente... Já ouviu aquele ditado? As pessoas amam comprar, mas odeiam ser vendidas. Nós somos um povo, nós temos que ser estudados, irmãos. A gente vai na concessionária, quando o canto do olho vê que o vendedor sai pelas portas, nós fugimos dele como o diabo foge da cruz. Ele vem entregar um cartão, às vezes. Olha, você precisa de ajuda, eu estou aqui e tal, e sai. Tal. Mas a gente não gosta. Não, deixa eu olhar. Tal. Agora, se a gente vai na concessionária e ninguém vai atender, que coisa é essa? Será que é por causa do jeito que eu estou vestido? Estão me menosprezando? Será que eles pensam que eu não tenho crédito, ou dinheiro para comprar o carro? E tal? Porque a gente ama comprar e odeia ser vendido. Existem pessoas que quando você começa a evangelizar elas falam, você pensa que você é melhor do que eu? Você pensa que você é santo e eu sou pecador? Porque ela tem um conceito já defensivo da sua fé. Você não sabe disso. Sabe quem sabe disso? O Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Por isso que o evangelismo não é algo natural, não é algo de nós. Não, deixa eu estudar aqui, porque eu vi no YouTube que se fazer assim, e falar assado, e não sei o que e tal, daí funciona. Não, irmãos, cada pessoa é diferente. É mesmo, mas eu conheço quem fez cada pessoa, e ele me fala como que elas têm que ouvir o evangelho. Olha, a minha irmã, Júlia, a ovelha negra, não, desculpa, está ao vivo, né? Não pode falar isso para ela. Ela é irmã do meio lá em casa, né? Eu falo que ela foi achada no lixo, e o pior de tudo é que das minhas 12 irmãs, ela é a única que parece comigo. Então, se ela foi achada no lixo, eu estava na sacolinha do lado da dela, né? A minha irmã Júlia tinha um coração muito fechado para o evangelho. Eu aceitei Jesus com uns 12 anos de idade. No mesmo culto, meus pais aceitaram Jesus. Alguns de vocês devem lembrar talvez do Vanderlei, que era missionário em Nebraska. Ele morava com a gente no mesmo culto, ele também aceitou a Jesus, ele morava lá em casa. E muitas pessoas que passaram lá em casa iam para a igreja com a gente e aceitavam a Jesus. Mas a minha irmã, irmãos, ela não gostou dessa história de ser crente não, irmãos. Ela tinha os 17 anos dela e ela queria viver a vida, né? E nós éramos uma família muito católica, praticante, né? E eu lembro que, eventualmente, ela falou, olha,
esquece, não me convide para ir na igreja, eu não vou ir na igreja, eu não vou ser crente, eu vou continuar vivendo na nossa fé. Tá. Ok, meus pais respeitaram a escolha dela. Né? Irmãos, todo domingo, à tarde, que o culto na Caminho Real era 3, 4 horas, a Rutinha deve lembrar, 3, 4 horas da tarde, né? Chegava o horário de ir para o culto, era uma bagunça em casa. Tinha algum problema com alguma coisa, ou no domingo, a minha irmã sempre tinha uma confusão para armar em casa e tal. E eu falo isso com muito carinho, mas é porque ela é rebelde mesmo. Mas alguma coisa acontecia. E os meus pais nunca, eu acho que Deus já tinha dado uma sabedoria para eles, que nunca compravam aquelas brigas antes do culto. Que eles entendiam o que estava acontecendo. E então, toda vez antes de sair para a igreja era aquela bagunça. Nós não tínhamos carro ainda, nós éramos recém-chegados aqui nos Estados Unidos e não tivemos carro por um bom tempo. Tinha a van de trabalho do meu pai, que era toda suja daquela poeira branca de Team 7. Todo lugar que você encostava, você ficava com a mancha branca assim, né? Então nós íamos na van para a igreja e a minha mãe falou, olha, Julie, tudo bem, minha filha. Servir a Jesus foi uma escolha que nós fizemos e nós vamos continuar, né, servindo a Jesus e se um dia você quiser, você vai. Se não, filha, a escolha é sua. Eu acho que Deus deu muita sabedoria para os meus pais naquela época, com uma filha adolescente e você sabe que uma certa revolta no coração. Um dia meus pais se arrumaram no quarto e nós estávamos saindo, quando nós passamos pela sala, passamos, né, irmãos? O apartamento acho que era um terço dessa igreja aqui, talvez nem isso, né? Você não passa, né? Você respira, você chegou, né? A minha irmã estava sentada no sofá com uma saia, um vestido. E a minha mãe olhou para ela e falou, minha filha, onde que você vai? Daí a minha irmã virou para minha mãe e disse assim, eu vou na igreja, não posso? Para você ver o estado do coração. Em outras palavras, ela não queria ser levada. Ela queria chegar ao ponto dela decidir buscar. Ela ser levada, ela ia na rebeldia. Ela decidir buscar, ela ia por livre e espontânea vontade. Só que olha como Deus faz as coisas. Na loja que meus pais tinham no Brasil, tinha uma moça que trabalhava lá que era crente. Chegava no fim do expediente, tinha que começar a arrumar a loja para o próximo dia, ela colocava um CD da Cristina Mel para ficar tocando no som da loja. E nós crescemos nesse ambiente. Quando a minha irmã chegou na Caminho Real, adivinha quem estava nos visitando? A Cristina Mel. Daí a Cristina Mel começou a cantar um dos hinos que tocava na loja quase todo dia. A minha irmã, que não era crente, sentada no banco, começou a cantar com a Cristina Mel. Daí, irmão, um não crente começa a adorar a Jesus. Primeira coisa, o diabo tem que sair correndo e o coração abre para o Senhor, né? Aleluia. Ela começou a chorar no meio do louvor, ela falou que parecia uma eternidade do começo ao fim do culto, porque a vontade dela era de sair correndo para frente para aceitar Jesus como Salvador. Ela teve que esperar até o apelo, o fim do culto. Você vê como Jesus trabalha de uma forma diferente? Ele trabalha de uma forma diferente, mas é Ele quem faz a obra em nome de Jesus. O fato é que você e eu, nós temos uma responsabilidade dentro disso. Nós estamos vivendo numa época, e o próximo tópico diz é impossível não compartilhar, mas nós estamos vivendo numa época que as pessoas gostam muito de falar, olha, eu vou pregar para você com o meu exemplo. Isso é uma bênção, irmão. Eu espero que o teu exemplo pregue a Jesus Cristo e não contra a tua fé. Eu espero que o tipo de pessoa que você é no seu trabalho, no seu dia a dia, a forma que você se comporta, que você procede, né, nos seus negócios, nas suas escolhas, de fato, honra o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, eventualmente, você vai ter que abrir os seus lábios e falar. Você não vai poder ficar para sempre só falando, ai, olha, não, o meu exemplo, Não, a Bíblia fala que como ouvirão, se não há quem pregue. Nós também pregamos com o nosso comportamento, mas as palavras vão ter que falar eventualmente, irmãos. A Bíblia fala, se nós não falarmos, quem que clamará? As pedras. As palavras são necessárias. Então, toma cuidado para que isso não seja um jargão para falar que o seu testemunho também deve falar, e não começar a usar isso para dizer somente o meu testemunho e a minha conduta vai falar. Seus lábios vão ter que professar eventualmente. Senão essas pessoas, elas precisam ouvir em nome de Jesus. Amém?
Então o próximo tópico diz como não compartilhar. Nesse primeiro momento é importante perceber que foi que impactou a vida de André quando recebeu a revelação do Senhor Jesus. Você lembra que ele estava lá ouvindo quem falar? João. Ele já estava ouvindo alguém falar alguma coisa. O fato é que quando ele viu junto àquilo que ele ouviu com o que ele está vendo agora, mas ele já estava falando, ele já estava ouvindo, ele tinha uma certa sede. O relato bíblico nos faz entender que ele tinha o coração voltado para Deus. Ele já andava ansioso pela vinda do Messias. Pois o quê? Ele atentava à pregação de João Batista. E acabou virando um discípulo de João Batista. Agora, irmão, ser discípulo de João Batista tinha que ter muita convicção, porque a mensagem dele era dura. E a palavra de Deus diz que mesmo assim as pessoas iam lá no deserto ouvir o que ele pregava. Não é verdade? Então ele já sentia essa necessidade, apesar de que talvez não soubesse exatamente quem ele estava buscando. João, capítulo 1, 35, versículo 35 e 37, e o 40 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda parte eu acho que eu coloquei, né? Diz, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Eu vou fazer abre aspas aqui bem rapidinho, irmãos. Nós temos que tomar um grande cuidado para não fazer discípulos para nós mesmos, em vez de fazer discípulos para Jesus Cristo. Nós temos um certo cuidado como líderes, pastores, obreiros, de que se nós realizamos algo para Jesus, o dia que nós vamos embora, se todo mundo vem atrás da gente, nós fizemos os discípulos para nós mesmos e não para Jesus. Os nossos frutos não só precisam permanecer, mas eles precisam eventualmente passar a fazer aquilo que nós fazíamos. E existem pessoas que querem eternamente serem seguidas, apoiadas e acompanhadas pelas mesmas pessoas. João não segurou nenhum deles e disse: não, 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 vocês são meus discípulos, ouviram a palavra da minha boca, pode ficar aqui comigo. Não, 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 é Jesus? Vai, pode ir. Teve uma certa feita que o próprio João enviou os seus discípulos para falar com Jesus. Então, quando você chama alguém, a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, você está pegando a mão dessa pessoa e você não está só fazendo uma corrente com Jesus, não. Você não é um intermediador ou um intercessor, o nosso intermediador é Cristo. Você pega essa pessoa e leva lá na mãozinha de Jesus. E agora você só ajuda, você cuida, você ajuda, você acompanha. Mas essa pessoa tem que ter um relacionamento com Jesus. Por quê? Se um dia você desapontar ela, ela cai junto contigo. Existem igrejas que estão sendo destruídas, porque as pessoas que estão na frente da igreja não fizeram discípulos para Jesus, fizeram para elas mesmas. Quando elas caem, cai todo mundo junto com elas. O padrão é outro. Não me entenda como se eu estivesse falando que nós não devemos ser o exemplo das pessoas. Devemos sim, a Bíblia diz, Paulo mesmo disse, olha, segui a mim como eu sigo a Cristo. Nós devemos ser o exemplo do rebanho, dos cristãos. Mas essas pessoas precisam ter um relacionamento com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? O próximo tópico deve dizer ansiosos para contar. Observe que o trecho que tomamos como ilustração deixa claro que o quão instintivo e natural é o impulso quando uma pessoa encontra o Senhor Jesus Cristo, de ansiosamente buscar a falar a alguém, a outra ou outras pessoas sobre ele. Ninguém disse assim para André, André, vá, procure o seu irmão. E ainda assim, tão logo percebeu que o homem que estava diante dele era Messias, embora a noite parecesse ter chegado, ele se apressa para encontrar seu irmão e compartilhar com ele a alegre convicção, a alegre mensagem que ele tinha recebido.
Essa é a realidade de uma pessoa que recebe a Jesus como Salvador e tem aquela experiência, que realmente está vivendo aquele primeiro amor. Ele não quer esconder aquilo, ele quer anunciar aquilo para todas as pessoas saberem em nome de Jesus. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. A história daí para frente se repete muitas vezes. Se alguém tem alguma real e profunda convicção, não vai descansar até compartilhá-la com outra pessoa. Quem realmente acredita em alguma coisa torna-se naturalmente um propagandista dela. Isso é uma verdade natural, não precisa ser forçada. Às vezes, principalmente nós na comunidade brasileira, achamos um médico bom. Quando chega alguém perto e fala assim, eu estou precisando de um médico, o que você faz? Não, porque eu tenho um médico muito bom, porque fala português, funciona com meu seguro e tal, e você encaminha para ele. Estou precisando comprar o carro, olha, eu fui lá numa concessionária, eles foram muito justos, tal, não sei o que comigo, tal, me deram um carro bom, uma prestação bem razoável, tal. Vai lá, e a gente fica, né, apontando para as pessoas. Nós encontramos pessoas no nosso dia a dia, irmãos, que têm necessidade por um Salvador e carregam o peso e a culpa do pecado, e a gente falha nas oportunidades que Deus nos dá de apontá-los para a cruz de Jesus Cristo, para aquele que nos justificou diante de Deus. Irmãos, isso faz parte daquele primeiro amor que João escreve lá em Apocalipse. Ele fala, olha, as suas obras são, squeaky clean, perfeitas. Tudo direitinho, tudo em ordem, mas eu tenho uma coisa contigo, é que você perdeu aquele primeiro amor. Aquele primeiro amor que queria evangelizar o mundo inteiro na primeira hora. Aquele amor que queria ligar para as pessoas e dar uma palavra de conforto. Aquele amor que, olha, se eu tenho mídia social é para a glória de Jesus. Se eu tenho clientes é para a glória de Jesus. Se eu comprei um carro novo é para a glória de Jesus. Se eu tenho uma igreja eu vou servir a Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Aquele amor que só quer saber das coisas que têm a ver com Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Olhe, ao nosso redor hoje, e ouça a Babel. A Babel por atacado, a Babel dos ruídos, onde todo tipo de opinião está tentando se fazer ouvir. A internet está atolada de vídeos, postagens e mensagens em redes sociais e de pessoas que querem que você acredite que elas têm uma informação importante e relevante o suficiente para que você faça o quê? Fique na frente do computador, do telefone ou da telinha ouvindo elas. Se você prestar bem atenção no que cada uma delas está dizendo e procurar entender a mensagem, você vai se lembrar da Torre de Babel. Não dá para entender. Parece uma feira livre, onde cada vendedor está gritando mais alto do que o outro. Até parece que os homens de verdade acreditam nas coisas que professam e que há tanta seriedade no mundo. Todo mundo é cheio de boa intenção. E daí começa, na minha opinião, a forma que eu entendo isso, olha, do meu ver é assim e tal, e não sei o quê. Irmãos, eu conheço um homem que ele se pronunciou ser o homem mais honesto do Brasil. Tem um ditado que diz, olha, o problema do mundo é que se nós repetimos uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. As pessoas estão se convencendo das mentiras que elas professam, irmãos. Mas a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que a Bíblia me diz? O que Deus me fala? Como que Ele me instrui? Nós cristãos, parece que estamos como que anestesiados, enquanto toda essa multidão vociferante está fazendo propaganda de suas mercadorias e charlatões estão de pé em suas plataformas gritando suas verdades, filosofias, posições políticas, ideologia e que na verdade são mentiras, que são principalmente o quê? Ilusões. Parece que estamos dormindo e esquecemos que temos um remédio que cura tudo. Um verdadeiro curativo, um verdadeiro analgésico. Tem algumas coisas que são faladas. Você não vai saber do que eu estou falando porque você não assiste novela, não tem Rede Globo. Mas existem algumas coisas que a gente começa a assistir
que a gente fala, olha, eu sei que está errado, mas não é que é bonito? Porque o inimigo, ele é um ótimo marketer. Marketer é a pessoa que trabalha com marketing, né? Ele faz uma propaganda, irmãos. Ele pega nome de algo bom, levanta a bandeira daquilo, e o que tem por trás é algo maligno. Por exemplo, Planned Parenthood. Planned Parenthood é o quê? É as pessoas fazerem os planos corretos para serem pais. Eu concordo plenamente com essa frase. Eu planejei ser pai. Sim, sabe como que eu fiz? Primeiro eu namorei com a minha esposa, depois eu noivei com ela, eventualmente eu casei com ela debaixo da bênção dos meus pais, dos pais dela, casamos diante da igreja, tínhamos testemunhas, e daí chegou uma hora que a gente falou, vamos começar a nossa família? Vamos. Então a gente se casou e eventualmente tivemos os nossos filhos. Nós planejamos ter nossos filhos. Só que o Planned Parenthood lá fora são as clínicas de aborto. Onde você vê um lugar escrito Planned Parenthood, são os lugares onde eles dão gratuitamente e fazem gratuitamente o aborto a todas essas mocinhas, a todos esses casais que não se acham que estão preparados para ter um filho, mas agora já engravidou, e o certo é se preparar, não é ter. Então vamos retirar, em outras palavras, vamos matar o bebê. Ele fala para Adão e Eva, olha, é o seguinte, olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ter a ciência, o conhecimento que Deus tem. Olha a propaganda, que bonita. O que ele nunca contou para eles é que, em troca, eles estavam entregando a ele a autoridade. E daí eles se tornam o quê? Escravos do pecado. Junto com eles, quem? Toda a humanidade. Então, irmãos, essas pessoas estão vivendo, professando essas coisas, se nós não tomarmos cuidado. Você lembra? Jesus, eu espero que eu não esteja pecando mencionando isso. Mas a Rede Globo uma vez fez uma novela que se chamava A Viagem. Não diga amém. Finge que você nunca ouviu falar ou que você nunca assistiu. Tem gente rindo. E essa novela, irmãos, isso daí era espiritismo puro. A pessoa ia, daqui a pouco voltava de novo, ioiô, né? Subia para o céu, descia para a terra, subia para o céu, descia para a terra. Um negócio de reencarnação, um negócio horrível, irmãos. Hoje eu entendo isso, né? Eu aceitei a Jesus. Estava conversando com uma tia da escola dominical, né? Ele falou, tia, igual aquela novela lá, né? A Viagem. Falei, meu filho, isso daí é puro espiritismo, não existe isso, meu filho. Tá? Não, tudo bem, tia, não existe, mas que era bonita, era. Porque a gente assiste aquilo ali e começa a ser engodado. A Bíblia fala que nós pecamos quando nós somos engodados. Nós começamos a crescer o olho e ver aquilo, e aquilo vai... E é tão bonito agora essa bandeira que fala que nós devemos aceitar a todos. Irmãos, tome cuidado, nós temos o remédio que cura tudo, nós temos o curativo, nós temos o verdadeiro analgésico. Mas se nós ficarmos nessa conversa, vão ver pelo meu exemplo. Não, tem que falar, irmãos. Fala em nome de Jesus. Eu vou para tal lugar, não vá. Eu vou fazer tal coisa, não faça. Jesus tem mais para você. Você não pode ficar nos bastidores, vendo as pessoas marchando para uma eternidade sem Jesus, rumo ao inferno e falar, o meu exemplo vai falar. Às vezes não fala. Às vezes a pessoa está cega, amado. A Bíblia fala que certa feita, 4 amigos pegaram um paralítico e o que eles fizeram? Destelharam uma casa e o desceram no meio do culto. O paralítico quer ser curado? Pega e vai lá onde Jesus está. Como? Você não está vendo minha condição? Você não está vendo que eu não posso ir sozinho? Vá até um cemitério, irmão, e fala assim, olha, quem quiser ressuscitar, levanta aí, vamos lá na igreja comigo. Se a terra se mexer, corre. Ninguém vai levantar. Irmãos, as pessoas no mundo estão mortas, cegas. Se você às vezes não pegar pela mão, se você não interceder, se você não colocar o braço ao redor, se você não visitar, elas não virão. Não vai acontecer. Mas o Espírito Santo de Deus na tua vida te chamou para fazer algo, e Ele te deu o remédio, e te deu a autoridade para fazer o que Jesus mandou você fazer. Existe uma diferença
na palavra autoridade e a palavra poder. Poder é força. Na sexta-feira passada eu falei para a igreja, eu posso ali na Federal Highway e eu posso tentar parar o trânsito com a minha mão. Eventualmente alguns vão desviar, outros vão parar, mas pode ser que venha alguém que passe por cima de mim. Porque eu estou tentando parar com o meu poder, e o meu poder não é maior do que um carro, ou uma caminhonete do tamanho daquela que o Digão tem. Ele passa por cima de mim e nem viu que passou por cima de mim. Porque o meu poder não é maior do que o poder de uma caminhonete. Agora, a autoridade é diferente. Quando um policial, com a farda dele e o seu distintivo, vai para a esquina e manda o trânsito parar, o trânsito tem que parar. Não porque ele tem poder maior do que o carro, porque ele tem autoridade maior que o carro. Existem circunstâncias, olha, mas eu sou pequeno, eu sou fraco. De poder, na matéria do poder, no assunto do poder, você é menor. Mas na matéria da autoridade, exousia, que foi o que Jesus disse, me é dada toda a autoridade. Você tem a autoridade de ir e falar, e pregar, expulsar, declarar, profetizar. Você usa se você quer, se não quiser, seja um policial paisano, então. Coloca a autoridade no bolso e vai viver por exemplo, para ver se talvez alguém algum dia vai te seguir da sua driveway de manhã até o culto de manhã da igreja. Não vai. E se te seguir, fique com medo, ele está em estoque em você. Toma cuidado, você vai ter que convidar e falar em nome de Jesus. E você tem essa autoridade. Diga amém em nome de Jesus. Está muito claro que, levando em conta a mudança de costumes, as dificuldades sociais, a timidez, o embaraço que toma conta das pessoas quando falam com outras sobre religião, o assunto é tão difícil de introduzir que dá todo tipo de desculpas. Em outras palavras, nos escondemos atrás de justificativas, abrimos concessões às pessoas por causa da sua religião, profissão, nível social, intelectual, que não falamos do Senhor Jesus para elas. De novo, se você tem convicção da sua fé, de onde vem essa timidez? Você acha que isso é de Deus? O Espírito Santo de Deus é um Espírito que nos traz covardia, por acaso? É, irmãos? Não é. É natural você talvez se sentir com medo para o meu eu, para a minha carne, é. Mas se eu estiver falando pelo Espírito, eu vou falar com autoridade. A gente leu agora há pouco tempo sobre quem? Estevão. Nós chegamos a ler sobre Estevão? Falamos, sim, o capítulo 7 lemos todinho. Acho que foi o pastor Amadeu quem estava lendo. Você viu a autoridade que aquele distribuidor de alimento, primeiro diácono da igreja, ele não era o que ensinava lá na frente, irmãos. Distribuidor de alimento, mas cheio do Espírito Santo. Volta para sua casa, lê. Das minhas passagens favoritas, lê. E você vai ver a autoridade, o poder de Deus que ele fala, sem medo. Por quê? Porque ele não escutou a carne dele, ele foi movido pelo Espírito, em nome de Jesus. As pessoas cristãs deveriam ser, em seus próprios círculos, evangelistas e missionários. Mas estão como que espiritualmente dormindo. Dormindo não o sono do justo, mas o sono do injusto prevaricador. Irmãos, vou fazer uma confissão para vocês. Em minhas orações, mais do que nunca, quando chegava na hora de eu pedir perdão, eu falava, Jesus, se eu cometi algum pecado, talvez inconscientemente, se de alguma forma, Senhor meu Deus, os meus ouvidos, os meus lábios, talvez o meu pensamento, se eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor, tal, porque a gente tenta tanto andar em santidade, tal, às vezes eu não sei um pecado específico que eu fiz hoje, tal. E a gente faz aquela oração meio que genérica, de pedido de perdão. Se eu pequei contra ti, perdoa, Jesus. E a gente passa para frente. De uns tempos para cá, eu tenho sido tão comovido a pedir perdão a Deus por algumas coisas que eu nunca pedi antes. Pedir perdão pela negligência de ouvir o Espírito Santo dele. Pedir perdão a Deus por não reconhecer o Espírito Santo dele na minha vida na hora de fazer decisões.
Peço perdão por não me permitir ser influenciado, não permitir ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus na totalidade. Eu peço perdão pela minha negligência em buscar a Deus. Eu peço perdão pela minha falta de fé. Senhor, quando eu duvido de uma circunstância, eu tenho medo, me perdoa. Isso é eu diretamente ofendendo o Senhor. O Senhor falou que vai fazer, eu estou com medo, eu estou ofendendo aquilo que o Senhor falou que ia fazer, eu estou duvidando, me perdoa, Senhor. Qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Porque lhe faltou coragem de evangelizar. Por que você está falando isso, pastor? Você está apontando o dedo? Não, eu estou falando isso porque as coisas que eu mais peço perdão para Deus são as coisas que eu mais tento melhorar no próximo dia. Senhor, perdão porque eu fiz isso. No outro dia eu levanto e falo, não posso fazer de novo, hein? Começa a pedir perdão pela nossa negligência de evangelizar, pela nossa negligência de compartilhar o evangelho. No outro dia, quando uma pessoa aparecer na tua frente, você vai lembrar da sua oração, porque nós não somos um povo hipócrita. Nós somos um povo, nosso coração pertence a Jesus. E se nós começarmos a falar com Ele nas nossas orações e pedir ajuda em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus irá nos ajudar. Glória ao nome de Jesus. Mas nós precisamos falar. A palavra de Deus diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas olha, continua ouvindo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Agora escuta o que continua dizendo a Escritura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós vamos ter que usar palavras. Não escute essas mensagens bonitinhas no Facebook e tal. Olha, eu sou o 5º evangelho que as pessoas vão ler, tal. Ler também e ouvir também, em nome de Jesus. Ler e ouvir. Nós temos que professar em nome de Jesus. A responsabilidade é minha. Isso faz parte da nossa declaração de propósito. Nós temos que terminar, irmãos. Glória ao nome de Jesus. João 1,41 diz, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que está traduzido, é o Cristo. Doutores da palavra entendem que a linguagem do texto sugere que a tendência do evangelista, a supressão de si mesmo, este era o apóstolo João. Quem escreveu este evangelho? Ele esconde nessa expressão, vê só, este achou primeiro a seu irmão. O fato de que ele também foi procurar a seu irmão. Tiago, mas que de fato quem? André encontrou seu irmão antes de João encontrar o dele. Neste caso, sendo correta essa interpretação, cada um dos dois discípulos foi procurar alguém que estava ligado a ele por laços estreitos de parentesco e afeição, e encontrou e o trouxe a Cristo antes que o dia terminasse. A igreja cristã, naquele momento, foi duplicada, porque cada membro dela, pela graça de Deus, havia acrescentado outro. O lar, então, e aqueles que estão mais próximos de nós, apresentam os canais naturais para o trabalho cristão. Muitos pregadores, muitos zelosos e ocupados, ou professores de escola dominical, ou até missionários, ter irmãos, irmãs, marido, mulher, filhos ou pais em casa, a quem eles nunca disseram uma palavra sobre Cristo. Há um velho provérbio que diz, a mulher do sapateiro tem sempre o pior calçado. E as famílias de muitos professores cristãos, muito ocupados, sofrem terrivelmente por eles não terem sempre vivo na lembrança o fato de que André primeiro foi buscar ao seu próprio irmão. A própria Escritura nos ensina assim. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, e ser-me-eis testemunhas aonde em primeiro lugar? Em Jerusalém, dentro da nossa casa. Nós não podemos estar ocupados demais que nós não podemos alcançar aqueles que estão dentro do nosso lar. Irmão,
Nós temos bastante coisa ainda pela frente, e eu sei que o nosso tempo já se foi. Mas eu queria falar algo e deixar algo para você imprimir a sua convicção e deixar claro no seu coração que você tem tudo que você precisa para ser um grande evangelista. Enquanto algumas pessoas ficam se acovardando e pensando, olha, mas eu não sei falar, mas eu não sei toda a escritura de cor, e se perguntar, e se não sei o que, isso, aquilo outro, olha, não dê ouvido a essas vozes, em nome de Jesus, recusa isso e repreende isso em nome de Jesus, e em vez disso, escuta a voz do Espírito Santo. O que você precisa falar para as pessoas? Começa com o teu testemunho. Começa com aquilo que Jesus fez na tua vida. Ninguém vai olhar e vai falar para você, não, você está mentindo para mim, não é possível. Principalmente se for teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe. O que Jesus fez para você? Quem era a tua vida antes de Jesus Cristo? Quem era a tua vida depois que você encontrou o Senhor Jesus Cristo? E começa por aí. E daí você faz um simples convite. Olha, vem cá, vem para a minha igreja, vem ouvir mais. Mas eu tenho perguntas. Tem uma bancada lá de pastor lá. Começa pelo pastor Alcir, irmãos. Ele vai te falar tudo sobre Jesus, vai te ensinar a Bíblia de capa a capa em nome de Jesus. E aí a caminhada vai, mas você não vai ensinar Gênesis e Apocalipse para ele na primeira vez que você for evangelizá-lo. A minha avó orou pela nossa família para aceitarem a Jesus, né? Meu pai, minha mãe e todos nós, irmãos, por mais de 20 anos. E meu pai, vez após vez, dizia assim para ela, olha, você foi servir a Deus na sua velhice, porque a minha avó aceitou a Jesus na velhice dela. Ele fala assim, quando eu ficar da sua idade, eu também aceito a Jesus, ou então eu vou morrer na mesma fé que eu nasci. Eventualmente Deus ouvia a oração da minha avó e as palavras dela não caíram por terra, não foram em vão. Aí estamos todo mundo aqui na igreja hoje, servindo a Jesus, e daí a geração após a mim, que são os meus filhos, todos crescendo aqui para a honra e glória de Jesus. Há poder nas suas palavras quando elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, tenha coragem e evangelize em nome de Jesus. Pastor Alcir, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos.